Olá, meu amigo, minha amiga. Faltam agora 4 dias para que o chefe da Orcrim de ladrões de joias e golpistas, segundo a Polícia Federal, seja convertido da condição de indiciado para de réu, junto com seus cúmplices e lacaios, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso não é pouca coisa, não. Nós não estamos aqui tratando de um acompanhamento de um mero caso banal no mundo do crime. A coisa vai muito mais além, é muito mais importante do que isso. Nós estamos tratando da necessidade que o nosso país tem de começar a virar uma página, mandando para a cadeia todos esses responsáveis pelas tentativas de destruir a nossa democracia, a nossa soberania, a nossa pátria, as nossas instituições, pessoas que ajudaram a matar pessoas e que queriam matar outras autoridades, outras tantas pessoas aqui no nosso país e continuam ainda atuando contra a nossa sanidade mental. Somente quando essas criaturas forem finalmente responsabilizadas é que nós teremos um ambiente aqui no nosso país para tratar dos nossos problemas reais com mais racionalidade, com mais seriedade. Hoje eu vou jogar aqui com vocês mais algumas luzes sobre aquilo que a gente não pode nem mais chamar de família. É uma Orcrim travestida ou camuflada como uma família. Coisas muito curiosas acontecem nesse mundo, né? Bom, ainda bem que nós temos esse espaço. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você venha se somar também aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já são inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos começar aqui com um julgamento que terminou ontem à noite, que foi mais uma solicitação, né, uma representação que as defesas ali dos membros dessa Orcrim de Bolsonaro fizeram tentando tirar o ministro Flávio Dino, o ministro Moraes e o Zanin do julgamento desses processos todos. Isso precisa ter uma base técnica, uma base racional, uma base jurídica, e isso, de fato, não aconteceu, porque não há nenhum tipo de elemento concreto na legislação que possa tirar esses magistrados desse julgamento. O único que votou contrariamente foi o André Mendonça, mas ele perverteu a legislação, ignorou a legislação de uma forma absolutamente absurda. E hoje as pessoas que são do direito que estão analisando esse voto, olha, francamente, gente, porque segundo o André Mendonça, se você estiver sendo, se alguém de uma Orcrim ou uma Orcrim for apanhada, estiver sendo julgada por um magistrado, durante o curso do processo, se eles atacarem o juiz tem que se dar por impedido, ele não pode mais julgar. Então isso faria com que todas as Orcrims escolhessem os magistrados que quisessem ser julgados, ou eles nunca seriam julgados. Eles sempre conseguiriam postergar o julgamento com esse tipo de expediente. Então, gente, foi uma perversão dessa criatura, né? Porque o que a gente pode dizer? Alguém que perverte o sentido daquilo que está fazendo dentro de uma Corte Suprema. Eu ontem, então, fui acompanhar uma live do Bolsonaro, porque ficou anunciado que o advogado dele estaria presente. Então, eu queria ver se tinha alguma coisa do mundo jurídico, do mundo das leis ali, que pudesse ajudar a gente a ter mais entendimento do que pensa a defesa do Bolsonaro e da Orcrim também. No entanto, gente, não foi nada disso. Foi uma marapuca montada para os incautos seguidores do Bolsonaro para comprar produtos. E aí aparece, antes da live, uma propaganda do Bolsonaro vendendo capacete, gente. Resistência, leveza e Gente, absurdo. Logo ele que nunca usou capacete, sempre foi um péssimo exemplo nessas motocicletas todas que ele fazia, né? E, enfim, e aí lá pelas tantas o Flávio Bolsonaro, conhecido também como Flávio Rachadinha, mostra como é que a família se utiliza da vida pública para ganhar dinheiro, pervertendo aquilo que lá atrás, na Grécia Antiga, os gregos já pensavam de uma atividade política, que deveria ser sempre uma atividade nobre, de representação de um conjunto da sociedade. Por isso eles proibiam que alguém que exercesse o comércio, até 5 anos antes de se candidatar, não poderia exercer um cargo público, porque teria conflitos de interesses. Seria imoral, antiético. Mas aí o que acontece com os bolsonaros? Eles fazem exatamente o contrário. Eles jogam medo, pânico, o pânico moral, pautas morais, amedrontam a sociedade e se colocam como os paladinos para enfrentar os problemas que eles dizem que existem. E para enfrentar os problemas, eles fazem como muitas instituições da fé. Eles
atraem dinheiro, eles buscam dinheiro. Então, olha, se você quer me ajudar a combater o comunismo, bote dinheiro na minha conta, compre os meus produtos. E aí apareceram com esse capacete ontem, aqui o advogado do Bolsonaro, né? Com essa fala aqui do Flávio Bolsonaro. A réplica de um capacete, para quem não conhece ainda, o presidente Bolsonaro criamos uma empresa juntos para produzir produtos com grafeno. Nosso primeiro produto é esse, foi um capacete com grafeno. Queria pedir para trazer um capacete aqui para mim, por favor. E aí, gente, anunciam a venda do capacete por mais de R$500, 700 e poucos reais, mas com desconto, enfim. E, obviamente, muita gente vai comprar e vai botar a grana nos bolsos aí dessa turma que só pensa em dinheiro mesmo. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção foi a fala do advogado de Bolsonaro, que lá pelas tantas ele mostrou que comprou o discurso político e não jurídico, dizendo que, de fato, no Brasil, as pessoas tinham o direito de suspeitar do processo eleitoral, que favoreceu a candidatura do adversário, no caso Lula, e que todo mundo ficou indignado com isso e acabou transbordando na indignação e causando o 8 de janeiro. Enfim, não vai colar isso aí, porque todas as provas, todos os indícios, tudo aquilo que já foi documentado mostra que tudo isso aconteceu porque o criminoso mor da nação, esse mercador da política para uso próprio, para benefício próprio dele e da família dele, ele esteve o tempo todo como uma peça central de tudo aquilo de ruim que aconteceu contra a nossa democracia. E aí é o seguinte, eles arguíram lá a OAB. E aí eu quero lembrar aqui com vocês, essa passagem aqui, quando o inelegível, ele pegou o presidente da OAB e ensinou que ele sabia que o pai do Felipe Santa Cruz, que foi sequestrado, foi preso e torturado, morto, e os restos mortais apareceram, que ele sabia onde é que estava, o que tinha acontecido com o pai do Felipe Santa Cruz, né? Vamos acompanhar esse trecho aqui. Disse como meninos e meninas devem brincar. Menina brinca de boneca, ele brinca de arminha, tá ok, imprensa? O presidente ainda falou sobre a morte do pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Bolsonaro criticou a posição da OAB, que conseguiu impedir que o celular de um dos advogados de Adélio Bispo, autor do atentado durante a campanha eleitoral, fosse periciado pela polícia. Ao questionar os interesses da OAB, Bolsonaro falou sobre o desaparecimento de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira durante o período militar. Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. A declaração... Gente, é uma infâmia. Isso é o seguinte... A gente não pode dizer nem que o advogado de Bolsonaro é advogado de um ser humano. Alguém que se comporta como isso, dessa forma, é um verme, né, gente? Me desculpe aqui. E aí o seguinte, vejam só a criatura aqui, quando ele foi criticar também a Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, que estava fazendo levantamento na América Latina sobre infrações a direitos humanos. E descobriu que no Brasil existe polícia que pratica crimes, né? Ou policiais que praticam crimes, que existe uma violência policial aqui que não respeita direitos humanos. Aí a criatura disse o seguinte... Democrático, senhora Michelle Bachelet, se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Gente, o pai da Michelle Bachelet era um brigadeiro, Alberto Bachelet. Quando teve o golpe no Chile, ele foi sequestrado na casa dele e foi levado para tortura também. Foi solto, ficou em prisão domiciliar, depois ele foi preso novamente, foi torturado novamente e na tortura ele morreu. E aí o verme, que eu acabei de mostrar para vocês, vem e ataca a memória do pai morto nessas condições, dizendo, olha, se não fosse o Pinochet ter feito isso que fez, o Chile seria uma Cuba, aquela coisa toda. Então, essa criatura tem os advogados interpelando a OAB para buscar os direitos de Bolsonaro que não estão sendo respeitados pelo Supremo Tribunal Federal, que eles queriam destruir. Já mostrei para vocês como os amigos de Bolsonaro quiseram destruir, explodir a OAB e destruir a democracia no nosso país durante o período da ditadura. E agora, enfim, deveriam ter um pouco mais de hombridade, né? Mas é difícil exigir isso dessas figuras. Bom, o pau está quebrando nesse campo do
dos evangélicos que estão dentro do parlamento brasileiro, com alas ali ligadas ao Malafaia e alas ligadas ali ao Bispo Macedo. E o Malafaia insiste aqui no projeto de anistia. Não vou nem colocar aqui para vocês, mas ficaria uma coisa muito interessante se a gente fizesse um desafio para que essas pessoas que estão falando em anistia, para mostrarem que são sinceras, são honestas, não são vigaristas, bandidas, corruptas, morais nem éticas, que eles, olha, excluíssem o Bolsonaro desse projeto, que eles visassem anistiar as pessoas que estão presas, colocando o nome dessas pessoas. Olha, nós queremos anistia para fulano, 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 tá bom? Se eles fizessem isso, olha, gente, eu garanto a vocês que esse projeto de anistia iria para as calendas gregas. Ninguém ia dar bola para isso, porque o propósito é liberar o ladrão de joias, o mercador de dinheiro para fins políticos, pessoais. Esse é o propósito. Mas aí eles estão se digladiando com isso. Aí fica a sugestão, né? Quem sabe algum parlamentar faça uma emenda nesse projeto, colocando especificamente quem que seria beneficiado por essa anistia aí. Bom, licença da Câmara. Saiba onde Eduardo Bolsonaro está morando com a família nos Estados Unidos. Gente, vai vir à tona, tá? Onde o Dudu Bananinha está morando, como é que ele está ganhando dinheiro, porque já estão mostrando as empresas que ele atua, né? E que ele criou nos Estados Unidos, já matriculou as filhas já em novembro. Então, esse negócio de estar exilado lá, isso é para inglês ver, né? Aqui no canal do Samuel Borelli, ele pegou um vídeo aqui da mulher do Bananinha mostrando a casa que eles estão habitando. Vou pegar aqui. Olha que legal, uma sala de jogos. Olha isso, para quem tem adolescente também deve pirar, né? Ou os maridos mesmo. Presta atenção no padrão da mobília, no padrão dos móveis. Quanto é que custa isso aí? Ela vai mostrar a casa. Olha aqui. Linda, sério. Essa casa é... Bom, então, já tem gente mostrando. Eu olhei aqui no vídeo a casa, né? A imobiliária, e todas as casas lá, elas estão em média, o aluguel, no valor de 7, 8, 9 mil dólares por mês. Né? Isso aqui é uma das casas lá que eu peguei da imobiliária, que estava ali com o selo colocado pela mulher do Bananinha. Ontem eu mostrei para vocês um trecho aqui de um vídeo do canal do Marcelo Brigadeiro, que é de direita, mas ele é um crítico contundente aí do bolsonarismo depois que ele percebeu quem era essa Orcrim. E ele faz uma chacota aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver se dá para pegar. Incentivando. Ó. Ele está dizendo assim, olha, como o exílio está difícil, ele está ali num lugar tipo faixa de Gaza, né? Está ali numa área de conflito, então está sendo muito penoso para ele. Aí mostra aqui o Dudu Bananinha dançando com a esposa e com o filho. Se movimentando para proteger os filhos, se jogando na frente das balas agora. Nesse momento ele fugiu de um míssil Tomahawk, lançado por um drone. Olha. Olha lá, apontando aonde é a base inimiga que ele vai invadir. Então, assim, ele ficou brincando com isso para mostrar assim, olha, gente, isso é uma picaretagem, né? E aí você pega vídeos da mulher do Eduardo Bolsonaro. A psicóloga Heloísa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro, saiu em defesa do parlamentar após a polêmica que envolve o casal curtindo a Copa do Mundo no Catar, enquanto patriotas estão na frente dos quartéis aqui no Brasil. O filho do presidente se justificou dizendo que sua ida ao país teria o intuito de levar pendrives explicando a situação do Brasil. Heloísa fez publicações nas redes sociais nesta quinta-feira, alegando que ela e o marido não foram apenas assistir um jogo. Segundo ela, a viagem estava planejada há um ano atrás. Gente, aí você acompanha aqui, ó, ela enfim, deve ser influenciadora, né? Maquiagem, alguma coisa assim, porque está sempre, né, ali muito, muito bem apresentada. E aí você olha aqui nos vídeos dela no Instagram, é aquela coisa do deslumbramento, né? Isso aqui, lá para a posse do Trump, né? Pro jantar. Então é o seguinte, ó, essa é a figura aí do Bananinha, que estão aí passando esse sofrimento todo no exílio, né? O Dudu Bananinha dizendo que está lá fora, que concorda com o Trump em taxar produtos brasileiros, porque há uma discrepância muito grande nisso, e que o Brasil taxa muito mais os Estados Unidos que os Estados Unidos do Brasil, que é uma grande mentira. 48% das exportações dos Estados Unidos ao Brasil chegam sem imposto.
e 15% tem taxação de até 2%, diz Câmara Americana de Comércio. Dudu Bananinha tem empresa lá nos Estados Unidos, isso já está circulando pelas redes sociais, a gente vai ver muito mais coisas sobre isso, sobre a farsa que essa gente monta para engrupir os incautos que ainda seguem essa turma toda. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós estamos com a questão da economia ainda sofrendo muitos solavancos, enquanto o Banco Central mantém as taxas de juros lá em cima. Hoje eu não estou vendo muitos debates sobre isso, mas a gente precisa colocar uma lupa grande sobre as razões pelas quais o senhor Galípolo está agindo como está agindo. A serviço de quem o senhor Galípolo está nesse momento, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Um grande abraço, até lá, tchau.